Presta bastante atenção para você entender. Amém, pessoal? Diz assim: Jesus promete outro o que, pessoal? Poxa, outro consolador. Por que outro? Porque, pessoal, quem era a gente sabe que esse outro consolador que Jesus prometeu que viria, quem era, pessoal? O que viria depois dele? Quem era, pessoal, esse consolador que Jesus estava falando que viria? Espírito Santo. Foi promessa. Jesus prometeu, pessoal, que viria o Espírito Santo para ser o nosso consolador. Amém? 14:16. Capítulo 14, versículo 16. Antes do Espírito Santo vir, quem era, pessoal, o Consolador, antes do Espírito Santo vir? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, pessoal, é esse Consolador. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala, pessoal, que um dia os discípulos não conseguiram expulsar um mal de um menino. E sai, e o mal ficava lá. E ele sai, demônio sai, Satanás sai para lá, e o mal ficava. Porque, pessoal, eles não conseguiram expulsar o espírito do diabo. Jesus, quando chegou, Jesus ficou indignado, falou assim: poxa, você não conseguiram expulsar o demônio? Ah, geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vós e vocês vão o quê? Sofrer. Sabe por quê? Porque quando, pessoal, os discípulos não conseguiram resolver uma situação, quem resolvia para eles? Jesus. Quer ver? Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Quem foi lá expulsar o demônio? Jesus estava dormindo num barco, tranquilo. Dormindo, pessoal. Quando você está dormindo, você quer que ninguém te incomode. Sim ou não? Sim ou não? Amém, gente? Ele estava dormindo, pessoal, em meio à tempestade, tranquilo. E a Bíblia fala, pessoal, que quando os discípulos olharam para a tempestade e o barco quase despedaçando, eles achando assim, a Bíblia fala que eles foram bater lá no porão do barco, chamar Jesus. Jesus, socorre-nos, porque o nosso barco está quase despedaçando, está quase virando. Jesus olhou para a cara deles e falou: ah, homem de pequena fé. Porque duvidade em teu coração. Jesus estendeu a mão sobre o mar, em cima, quer dizer, direção ao mar, das ondas, e ordenou que o mar se calasse, se aquietasse. E a Bíblia fala que o mar o quê? Se aquietou. Sim ou não? Você olha na Bíblia, pessoal, vários momentos que Jesus estava, que os discípulos precisaram da ajuda de Jesus. Quando eles desistiram, porque Jesus morreu, ressuscitou, em nome de quem? Só que quando Jesus estava morto, a Bíblia fala que quando Jesus morreu, ele não tinha ressuscitado ainda, morreu. A Bíblia fala que nove discípulos se amedrontaram, em nome de quem? E se esconderam. Um traiu e outro negou. O João foi o único que ficou ali, ó, cuidando de Maria, do lado dela. O resto se amedrontou, negou, traiu, ficou com medo, em nome de quem? Sabe por que eles ficaram com medo? Porque Jesus não estava mais com eles. Ali, ó, perto. Porque Jesus, pessoal, ele segurava, pessoal, todo o peso. Então, todo o problema que vinha, quem resolvia? Jesus. É que nem aquela pessoa que se confia num valentão, numa pessoa mais forte que ela. Fulano vai me proteger, fulano vai me guardar. E no momento que o fulano some, ela some também. Glória a Deus. É igual a eles. Jesus estava lá, aguentando tudo, pessoal, tudo. Toda a perseguição, toda a luta vinha para cima de Jesus. E os discípulos ali, ó. Estamos contigo, Jesus. Mas porque Jesus, pessoal, colocava aquela segurança neles. Sim ou não?
Quando Jesus saiu, quer dizer que ele morreu, ainda não tinha ressuscitado e ainda não tinha dado o Espírito Santo. Todo mundo correu, todo mundo ficou com medo, só ficou João. Em nome de quem? O resto sumiu. E a Bíblia fala, pessoal, que eles tiveram medo, duvidaram. Esse é o maior problema das pessoas, pessoal. Ela não entende, pessoal, ela não entende que ela precisa do Espírito Santo para dar esse conforto para ela. Porque quando o Espírito Santo não estava nos discípulos, a Bíblia fala que eles tiveram medo e fugiram, até o momento que eles foram batizados. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Quando os discípulos fugiram, a Bíblia fala que Jesus viu eles tudinho, dissipado. Pedro, quando Jesus encontrou Pedro, o que Pedro era, pessoal? Pescador, e falou para ele o seguinte: Pedro, é o seguinte, você vai ser pescador, mas pescador de almas. Então ele começou a pescar almas. Jesus morreu, porque ele negou Jesus, e a Bíblia fala que ele voltou para onde, você sabe? Para o rio, para o mar, para pescar de novo. Voltou. Ele voltou a pescar de novo, porque ele se sentia só, ele não tinha mais aquela segurança que era o Espírito Santo, a presença de Deus e Jesus. Aí Jesus teve que buscar Pedro de novo no mar, lançando rede. Eu não sei se era rede naquele dia, ou se era só um anzol, em nome de quem? A Bíblia fala que Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, encontra lá os discípulos, porque eu te chamei para pescar. Pescar foi almas, Pedro. E Pedro: não, Senhor, mas eu te neguei, não quero saber, eu te chamei para pescar. Pedro voltou. Em nome de quem? E os discípulos, pessoal, ficaram fracos, porque não tinha algo para fortalecer eles. E o Senhor Jesus sabia que o ser humano, sozinho, nunca ia conseguir. Precisava de alguém dentro dele, para poder o quê? Fortalecê-lo. É como eu estou falando, pessoal, nessas 3 terças-feiras que já se passaram, e vou falar hoje de novo. O Espírito Santo, pessoal, ele precisa estar dentro de você, para que você, pessoal, tome as melhores decisões. Porque, pessoal, o Espírito Santo, como eu já falei aqui, ele não controla ninguém, mas ele sempre direciona a pessoa. O Espírito Santo sempre guia a pessoa. E hoje nós vamos falar sobre qual Espírito? Vocês estão ligados? Qual é? Conselho. E é o que eu quero falar para você hoje. O Espírito Santo, pessoal, ele, mais do que tudo, é o Espírito do conselho. Por isso que também se chama Consolador. Nota-se, quando uma pessoa ela perde alguma coisa, a tendência dela é ficar o quê? Triste. Quando uma pessoa ela toma uma decisão e essa decisão é errada, ou ela se frustrou, ou aconteceu algo, pessoal, na vida dela que afastou ela, que desanimou ela, a tendência é ela ficar frustrada, a tendência, pessoal, é ela ficar triste, a tendência é ela ficar abatida. E se não tiver, pessoal, ninguém para dar um conselho bom para ela vai fazer o que é errado. Ela vai tomar as piores decisões. Em nome de quem? É por isso que o Espírito Santo, pessoal, ele também é chamado, como Jesus falou, Espírito Consola. Porque o Espírito Santo, pessoal, é aquele que entra na vida de uma pessoa, é aquele que está em alguém e que faz ela, pessoal, tomar a decisão e faz ela enxergar qual é a melhor decisão para ela. Em nome de quem? Qual é a melhor decisão que ela tem que tomar? Porque o Espírito Santo, pessoal, ele nos dá direções, conselhos. Porque quando a gente fala sobre o Espírito do conselho, às vezes a gente pensa só que a pessoa dá conselho para alguém. Claro, quem tem o Espírito Santo, ele também sabe dar conselho. Em nome de quem? É ou não é verdade? Porque tem gente que conselho não sabe dar. O que está escrito lá no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios.
O que é ímpio? É aquela pessoa que vive na impiedade, no pecado, no erro. Você vê que tem gente, pessoal, que só dá conselho ruim. Conhece gente assim? Que só dá conselho mal. Quer ver um tipo de conselho mal? É aquela pessoa que não conhece a Deus. Lembra quando você não conhecia o Espírito Santo, a Jesus? Você tinha amigos, amigas. Às vezes você tinha um problema no relacionamento e a pessoa te chamava para beber. Fulano, bora beber para esquecer os problemas, bora? É assim ou não é? Tá amarrado, né, irmão? De glória a Deus. Mas é assim. Fulana, rapaz, só o que tem é homem. Caça outro. Olha a palavra. Em nome de quem? Fulano, só o que tem é mulher, caça outro. Pessoal, só o que tem, pessoas são pessoas assim. Olha o conselho de uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Fulana, ela fez isso com você, faz igual com ela. Hã? Porque chumbo trocado não dói. Em nome de quem? Fulana, fizeram isso com você, se fosse eu dava o troco. É assim ou não é esses conselhos? Isso é conselho de pessoas que não têm o Espírito Santo. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, pessoal, ele não sabe dar conselho. Só que mais do que dar conselho, pessoal, é você receber conselho. Por isso que ele falou, eu rogarei ao Pai, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, a fim que esteja para sempre com você, para sempre com cada um de vocês ele vai estar, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode, porque não o vê e nem o conhece, em nome de quem? Então você vê, né, Jesus ele falou que ele iria, pessoal, para o céu, mas ele rogaria, ele pediria ao Pai, que colocasse em nós e nos daria o Espírito Santo, que é o Espírito do conselho, o Espírito Consolador, em nome de quem? Uma pessoa que consola, é aquela pessoa, pessoal, que ela sempre dá bons conselhos, sempre dá bons conselhos. Consolador de verdade é esse aí. Então, meu amigo, minha amiga, uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela aprende a dar ouvidos a quem? Ao Espírito Santo. Uma pessoa, pessoal, que tem o Espírito Santo na vida dela, uma pessoa que tem o quinto Espírito, não é o quinto Espírito? Oh, perdão, é o quarto, amém, pessoal? Perdão, é o quarto Espírito. Uma pessoa que tem um quarto Espírito, que é o Espírito Consolador, pessoal, que é o Espírito de conselho, é aquela pessoa que ouve os conselhos do Espírito Santo, em nome de quem? Porque tem gente, pessoal, que ela não ouve não, tem gente, pessoal, que ela quer tudo do jeito dela, e é por isso que ela só fracassa na vida, é a verdade, pessoal, é por isso que você vê pessoas, pessoal, que tudo que ela faz dá errado, ela vive caindo em buraco, porque ela faz tudo do seu jeito, tudo da sua vontade, ela não aprendeu a ouvir a voz de quem? E quem ouve a voz do homem, sem ouvir a voz de Deus, estou falando do homem, pessoal, é a minha própria, é a dos outros, é a do homem, amém, pessoal? Quem ouve essas palavras, pessoal, quem ouve esse conselho, ela vai cair no buraco sempre. É como o Senhor Jesus falou, pessoal, que é impossível um cego guiar outro. É aquela pessoa que é direcionada pela voz de uma pessoa que só tem conselho mau, que são conselhos cegos, que são conselhos, pessoal, que vai levar você só ao buraco. A Bíblia fala que aquele que ouve, que aquele que segue outro cego, cai no mesmo buraco que ele. É aquele tipo de pessoa, pessoal, que quer escutar o que todo mundo diz. Ah, fulano falou, eu acredito que ela tem o Espírito Santo. Quem disse que ela tem o Espírito Santo? Em nome de quem? Ela pode não ter. Ah, fulano falou algo para mim, eu vou acreditar. Ah, fulano me deu o conselho, ela disse que é de Deus, então eu vou acreditar. E se não for de Deus?
Em nome de quem? E se não for do Espírito Santo? Você vai quebrar a sua cara. Quantas vezes você já viu pessoas que já ouviu conselhos de outras pessoas e quebrou a cara? Sabe por que ela caiu no buraco? Porque ela escutou conselhos de pessoas que estão cegas. E ela, sendo uma cega, foi guiada por outro cego. O cego caiu num buraco e ela caiu junto com ele. Em nome de quem? Eu vou te falar, alguém que não é cego, alguém que conhece tudo. É o Espírito Santo. E eu te garanto que se você aprender a escutar as palavras dele, que se você ouvir a ele, você nunca vai cair no buraco, você nunca vai quebrar a cara. Em nome de quem? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sempre vai direcionar você a tomar as decisões certas e corretas. Amém? É isso. É isso que o Espírito Santo faz. Ele direciona você a isso. Então não adianta você for uma pessoa orgulhosa, porque o Espírito Santo, o Espírito do conselho, ele não entra numa pessoa que é orgulhosa. Como assim, pessoal? Não entra numa pessoa orgulhosa, pastor? Muito fácil. Você lembra da história, pessoal, de Moisés? Moisés, a Bíblia fala que Moisés foi o primeiro juiz. Quem sabia disso? No tempo não tinha profeta não, pessoal. No tempo não tinha rei, perdão, não tinha rei. Amém, pessoal? Os profetas iam começar a se formar ainda. Amém, pessoal? Iam começar a se formar. Mas não tinha rei. Você sabe que é o rei que toma as decisões, é o rei que julga. Então, não tinha rei. O primeiro rei foi Saul. Eu vou falar sobre os dois. O primeiro rei foi Saul depois de muito, muito tempo. Como não tinha rei, tinha juiz. É por isso que tem o livro dos juízes. Você já viu o livro dos juízes? Por causa disso. Porque não era reis. Aí depois de juiz, vem depois o quê? Reis. Não sei se é Samuel ou é reis. Amém, pessoal? Porque Samuel foi o último juiz. É Samuel. Samuel foi o último juiz, depois veio reis. Então o livro de juízes, pessoal, é isso. Porque no passado não tinha reis, tinha juízes. Aí era quem? Moisés, Josué. Aí depois você vê que veio Débora. Em nome de quem? Ou foi Ruth no lugar? Amém, gente? Foi Débora, né? Porque é tanto nome, pessoal. Eu sei que veio Gideão, Sansão. E foi vindo um atrás do outro. Em nome de quem? Depois foi Eli, aquele que os filhos deles eram maus. E depois o último veio Samuel. Só que eu vou falar, pessoal, de Moisés. Porque Moisés, pessoal, a Bíblia fala que o povo tinha uma causa para ser julgada. E Moisés ficava ali, ó, julgando a causa de todo mundo. Então você imagina só, pessoal, milhares e milhares de pessoas querendo que Moisés, amém, pessoal? Querendo que Moisés julgasse a causa. Tinha causas, pessoal, que nem eram atendidas. Porque não tinha tempo para atender. Em nome de quem? A Bíblia fala, pessoal, que o sogro de Moisés, o sogro dele, chegou até ele e deu um conselho para ele. E falou assim: Moisés, você está se desgastando, Moisés. Você não está dando conta de julgar a causa de todo mundo, não, Moisés. Faz o seguinte, Moisés, eu vou te dar um conselho. Você pega os homens mais sábios que você conhece, amém? E faz deles também juízes. E eles vão julgar a causa do povo. E as causas que forem difíceis de ser julgadas, eles trazem até vocês. Mas as causas, até você. Mas as causas mais simples, vocês, mais difíceis, perdão, vocês, Moisés, vai o quê? Vai julgar. As mais simples, eles vão julgar. E a Bíblia fala que Moisés ouviu aquela palavra de conselho, que era do sogro dele, e ouviu, atendeu e fez isso. Em nome de quem? Mas quem era o juiz? Quem era a maior autoridade da época? Não era Moisés? Sim ou não?
Tem gente, pessoal, que é orgulhoso e não aceita. Você sabe que tem gente, pessoal, que quando vai ouvir um conselho de alguém, às vezes até um conselho bom, a pessoa já o quê? Não, eu sei. É assim ou não é? Conhece gente assim? De glória a Deus. Não, é do meu jeito. A pessoa pode saber até que aquele conselho é bom, mas ela nunca dá o braço a torcer. Esse tipo de pessoa, pessoal, é uma pessoa, e pessoas orgulhosas, pessoal, não tem como ter o espírito do conselho, porque ela não se dobra, porque ela não ouve, em nome de quem? Não ouve. E Moisés, ele podia dizer, não, eu que sou o juiz. Deus constituiu a mim, vem aqui não, eu vou julgar, é do meu jeito. Mas Moisés não, Moisés foi humilde para escutar. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer o espírito do conselho, o Espírito Santo, seja uma pessoa humilde. É o único jeito. É por isso que tem pessoas, pessoal, que nunca recebem o Espírito Santo. Porque ela acha que para receber o Espírito Santo é só vir para a igreja. Eu estou na igreja, pastor, já. Eu venho todo dia. Faço campanha, venho no domingo, venho de manhã, venho de noite. Faço voto, faço isso. Não é o bastante. Em nome de quem? Me perdoe. Talvez você não quer ouvir isso, mas é a verdade. E é por isso que ainda o Espírito Santo talvez ainda não entrou em você. Porque você não é uma pessoa humilde o bastante para ouvir conselhos. Em nome de quem? Às vezes, o conselho de um familiar seu. Porque tem familiar, pessoal, que dá conselho para ele. Dá ou não dá conselhos? Dá. Aí você pensa que conselho bom só é de crente. Tem cada crente que é pior do que... Em nome de quem? Sim ou não? Sim ou não, gente? Tem crente invejoso, tem crente macumbeiro. Tem, pai? Tem. Tem crente que vem para a igreja e vai para macumba, irmão. Eu estou falando a verdade para você, porque tem crente tudo que é jeito. Aí tem gente que pensa que a falando está na igreja, o conselho dele é bom. Só por causa disso aí, irmão, até o diabo está na igreja. Eu te garanto, eu não consigo ver, mas o diabo está bem aqui, ó, sentado, olhando para minha cara. Que é isso, pastor? Está amarrado, está escrito. E eu sei que ele está. O diabo, pessoal, está bem aqui também, os demônios estão bem aqui, e estão olhando para cada um de vocês. Tá? Aí tem gente que fala assim, ó, está amarrado, pastor. Mas está. Me perdoe, mas é a verdade. Ele está olhando para onde você está olhando. Ele está vendo você que está de olho assim, em vez de olhar para a palavra, de ouvir a palavra. Que é isso, pastor? Tá assim. Em nome de quem? O diabo, ele está de olho em cada um de vocês, e cada um de nós, e em mim também. Amém? E por isso, pessoal, o diabo, ele tenta roubar de você essa palavra. Porque a palavra de Deus, pessoal, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só para escolhido não, ela vem para todo mundo. Porque é como eu já falei aqui, escolhido de Deus, quem faz não é Deus, é a própria pessoa. Porque senão não estaria escrito, muitos são chamados, mas poucos. O que significa? Que Deus chama muitos para escolher, poucos não, escolher muitos. E por que poucos são escolhidos? Porque poucos que dão ouvidos à palavra dele. Essa é a verdade. É como eu já dei o exemplo aqui de professor. Ó, faz de conta que você é um professor, uma professora. Você tem 100 alunos numa classe. Você é um professor, você é uma professora. Você quer passar metade? Você quer passar só 10? Ou você quer passar os 100? Você quer passar tudo, sim ou não? Só que para todos passarem, é culpa sua se eles vão passar ou não? É de quem? São deles mesmos, são dos próprios alunos. Se eles se esforçarem, se eles derem ouvidos às aulas, se eles não derem, vão ficar de recuperação, vão travar. É com muita gente, tem gente que pensa que Deus escolhe poucos, porque Deus quer poucos, não, Deus quer muitos, pessoal. Deus quer todos. Deus quer o quê? Todos. E por que poucos são escolhidos? Porque poucos dão ouvidos. É isso. É
como a Bíblia diz, sobre a palavra, pessoal, da semeadura. Veio um semeador, pegou a semente e saiu a semear. A semente caiu no chão, que foi levada pelos pássaros. Outra semente caiu na rocha, que a semente, que a raiz cresceu e secou, porque não afundou. A outra caiu nos espinhos e foi sufocada pelos espinhos. E a outra caiu em boa. Então você vê, pessoal, que a palavra de Deus não é o problema, não é o pastor, não é a Bíblia. É a mesma Bíblia, pessoal. Em nome de quem? E por que tem gente que dá fruto e outras não dá? Por que tem gente que na fé morre e as outras não morrem? Por que tem gente, pessoal, que passou na igreja e desiste? Tem gente aqui que está 10 anos na igreja, 20 anos, 30 anos. Amém, pessoal? E está firme. Porque você é queridinha de Deus? Hã? Porque Deus olhou para você e falou assim, eu vou com a cara desse aqui, dessa. Gostei dela. Não. Porque você deixou a semente criar raiz. Em nome de quem? Só isso. Você deu ouvidos. A palavra de Deus, pessoal, é para todo mundo. O problema não é a palavra de Deus. O problema, pessoal, é a terra que ela cai. Porque tem gente, pessoal, que tem um coração de pedra. E a semente morre. Não tem pastor no mundo que faz esse coração quebrar. Em nome de quem? Hã? Não tem oração no mundo que faz quebrar, não, irmão. O que faz quebrar é a pessoa. Quando ela abre o coração dela para Deus. Muitas das vezes só quebra quando ela passa por luta. Tem gente aqui, pessoal, que passou por uma luta, como aquela história que ele pelo amor, pela dor, por uma dor, que o coração quebrou. Tem gente aqui que dizia assim, eu nunca vou ser crente, eu odeio crente. Quero ver nem na minha frente. Em nome de quem? Até rima, né, irmão? Ela, sabe, eu não quero nem ver pintada de ouro crente aqui na minha cara. Quero nem ver, pastor. Eu nem queria ver. Então você dizia isso. E hoje onde você está? Você é cristão, você é de Deus. Em nome de quem? Você está na igreja. Por que mudou? Porque a luta fez que a oração quebrar, irmão. Em nome de quem? Às vezes é necessário uma corra dessa, a pessoa passar para quebrar. Então é isso. Em nome de quem? Uma pessoa que é humilde, ela ouve conselhos. A pessoa que não é, ela pode ter o Espírito Santo. Deus pode ter se derramado sobre a vida dela. Mas se ela começa a ficar uma pessoa orgulhosa, que não ouve mais conselhos, o Espírito Santo, essa lâmpada aqui, pessoal, ó, acontece o quê? Se apaga. Tem gente aqui, pessoal, que ela buscou o Espírito Santo, ele já deu. Deus já deu entendimento. Qual é o outro? Amém, gente? Eu esqueci, gente. É porque são 7. Em nome de quem? Quem lembrar, fala aí, que eu esqueci. Então ela buscou tudo isso, pessoal. Mas na hora de ouvir os conselhos, essa lâmpada não acende. Por que ela não acende? Porque ela é orgulhosa. Igual Saul, como eu falei que ia falar dele agora. Por que o Saul? Porque Saul foi ungido por quem? Então ele tinha a presença de Deus. Saul começou a entender qual era a vontade de Deus. Só que chegou um momento na vida de Saul que ele se sentiu rei demais. Ele se sentiu demais. Não era para se sentir demais. E a Bíblia fala que ele começou a fazer a própria vontade dele, os desejos dele, e começou a deixar a vontade de Deus aonde? De lado. Só que Deus é o seguinte, Deus é interessante, Deus é maravilhoso mesmo. Porque Deus, pessoal, quando vê uma pessoa que está se distanciando, Deus dá conselho para ela. Pode notar. Deus, pessoal, fala com ela. Ela não vai ouvir a voz de Deus aqui, ó. Não, amém, pessoal? Ela vai ler uma palavra. Aqui na igreja, pessoal, é Deus falando com você. Você acha que não é, não? Quando o pastor explica para você uma palavra. Às vezes Deus fala com você através de uma pessoa. E Deus fala. Às vezes Deus fala com você através de um louvor. Em nome de quem? Só que uma pessoa, quando ela é orgulhosa, coração de pedra, não tem nada no mundo que pode fazer ela mudar. Igual Saul.
quando Saul já estava se distanciando, Deus enviava Samuel para dizer para ele que ele estava errado e que ele tinha que mudar. Falava para ele: Saul, Deus se aborreceu, Saul. Saul se arrepende, Saul. E Saul, tá bom, vou me arrepender. E no final de tudo não se arrependia. E essa lâmpada dele foi apagada. E você vê na Bíblia, pessoal, que Deus o rejeitou. Porque Deus, pessoal, Ele vai nos dar conselho. Deus, pessoal, Ele vai nos dar chance. E quando Deus vê que você não quer nada com Ele, Ele mesmo se afasta de você. E quando uma pessoa não é humilde, ela é orgulhosa, acontece que nem aconteceu com Saul. Tudo começa a dar errado. Dá errado em tudo. Em tudo. É um fracasso atrás do outro. Ela não ouve ela sabe que está errado. Ela sabe que o que ela está fazendo não está agradando a Deus. Só que ela fala o quê? Eu vou fazer. Aí dá errado. Ela chega aqui na igreja, chega para o pastor e fala: pastor, por que está dando errado? Por que está dando errado? Em nome de quem? Não é isso que tem muito? Ô pastor, por que isso está acontecendo comigo? Você não tem noção do quanto eu ouço isso. Aí eu fico observando, e quando a pessoa às vezes começa a contar a história, eu já sei que vai dar errado. Eu não preciso nem dizer o final, porque eu já sei já. Em nome de quem? Não começou certo, não fez as coisas que era para fazer certo. Aí no final dá errado e vem perguntar para mim: por quê, pastor? Por quê, né, irmão? De glória a Deus. Por quê? Você tem o Espírito Santo. E às vezes o que te falta é a humildade para ouvir conselho. Às vezes quando você ouve verdade, você fica com raiva da igreja, do pastor. Porque o pastor falou algo que não agradou você, você fica chateado, magoado, vou sair da igreja. Pastor ignorante, pastor falou que tudo para mim. Foi uma indireta, aquilo não é palavra de Deus não, que era indireta. É assim ou não é? É assim ou não é, gente? Aí ele não pregou nada. Aquele pastor pregou foi na carne. Ali foi só carne. Parece um frigorífico aquele pastor. Em nome de quem? Só na carne. Eu vou sair daquela igreja. Vou sair. Amarrado, irmão, também. Em nome de quem? Você não aceita o espírito do conselho? Por isso que só fracassa. O Espírito Santo é isso, pessoal. Não é só você aconselhar, não. É você ouvir conselhos. Agora, você já ficou ligado na parte de ouvir conselho. Amém, pessoal? Agora eu vou falar sobre o aconselhar para me terminar. E outra pessoa, pessoal, ela tem o mesmo espírito do sogro de Moisés. O Moisés foi humilde para ouvir o conselho, e o sogro de Moisés soube dar conselho. Porque o Espírito Santo, além de você aprender a ouvir, você aprende a dar. Em nome de quem? Quando você tem o Espírito Santo, você sabe dar conselho. Você não fala besteira. Não fala besteira. Você sabe dar conselho. Você não fala aquilo que vem do homem. Você fala aquilo que vem de Deus. Em nome de quem? Agrade ou não agradar, mas é a verdade. Vou dar um exemplo para você. Às vezes tem pessoa que chega na igreja e está desanimada. E a gente conhece quando a pessoa é desanimada. Em nome de quem? Às vezes eu olho para a pessoa e sei que ela está triste. Aí eu logo pergunto: está triste, mano? Amém, gente? Eu pergunto isso. Aí eu falo: não fica triste não, já foi tudo certo. Glória a Deus. A gente tem que saber dar conselho. Às vezes a gente pergunta: fulano, o que você está passando? Fala para mim, dá um conselho aqui para você. Ah, pastor, ou obreiro, ou membro, independentemente que você seja, pessoal. Não é só o pastor que dá conselho, não. É o pastor, é o obreiro, é a obreira, é o membro, é a membra, todo mundo. Amém, pessoal? Você que tem Espírito Santo, você sabe dar conselho. Aí a pessoa vê a pessoa lá querendo desistir, parar de vez, e já para e desiste. E deixa para lá. Mas uma pessoa que sabe dar conselho é aquela pessoa que chega e pergunta: e aí, o que você está passando? Ah, estou passando por isso, estou enfrentando isso. E a pessoa que tem o Espírito Santo, ela sabe falar. E ela fala: olha, eu vou te contar uma experiência que eu já tive. Eu passei por essa luta assim como você está passando. E sabe como eu venci? Aí você conta para ela: aí eu venci assim. E aquilo vai motivar ela. Em nome de quem?
Mas tem gente que não, pessoal. Você acha que não tem momento que eu fico triste? Você acha que não tem momento, pessoal, que eu fico chateado? Eu já subi nesse altar triste, pessoal. Várias vezes. Chateado. Amém, pessoal? Revoltado. Pode dizer com raiva. Amém, pessoal? Até aquilo que Jesus me permite fazer. Jesus falou, Paulo falou, irai-vos, mas não pequeis. Em nome de quem? Eu já subi nesse altar aqui irado, pessoal. Com situações que eu falei, meu pai. Amém, pessoal? Revoltado com a vida. Mas eu subi, pessoal, com um sorriso no rosto. E pregando para você, dando conselho bom. Em nome de quem? Por quê? Porque o Espírito Santo é isso. Porque se você ia chegar para mim e achar que eu não fico com raiva, me perdoe. Mas já decepcionei você aqui agora. Em nome de quem? Porque eu fico chateado. Eu fico irado. Paulo irou, pessoal, que era Paulo, quem dirá eu. Amém, pessoal? Eu fico, pessoal. Só que não é por isso, pessoal, que eu tenho que deixar de dar bom conselho. Então, pessoal, é assim que nós temos que ser. Nós temos que ter o espírito do conselho. Não só para você dar conselho, mas para você ouvir conselho, receber. Amém, gente? E essa é a única maneira do Espírito Santo se manifestar. Amém? Glorifica bem forte o nome de Jesus. Quem entendeu a palavra? Você entendeu? Coloca essa palavra aqui, ó. Seu coração, ele vai te abençoar muito. Amém?